apresentação para vocês. Pronto, agora eu não estou mais me vendo, nem vendo o chat, só estou vendo a minha apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Turma? Sim. Ok. Assim que congelar alguma coisa vocês não conseguirem ver, vocês, por favor, me falem. Então, a gente vai falar hoje sobre erros especificamente em topografia. Eu já falei para vocês os conceitos iniciais de topografia, divisão, limite. Na aula passada falamos sobre forma e dimensão da Terra. Passei 2 atividades para que vocês utilizassem os conceitos que já tem de trigonometria do triângulo retângulo e trigonometria do triângulo qualquer, que já vieram com vocês no ensino médio, do ensino fundamental, para determinar a forma de um lote, a forma plana de um lote, através da determinação de ângulos a partir de suas coordenadas planas bidimensionais, e passei um outro exercício para fazer conversão de distâncias. Com frequência, na topografia, a gente utiliza distâncias planas, mas a gente mede distâncias topográficas, que deveriam ser planas, já que a gente considera medidas reais sobre um plano topográfico a curtas distâncias como se planas fossem. Mas existe uma certa diferença, porque toda vez que a gente tenta planificar algo, como no caso das projeções cartográficas, a gente deforma distâncias. No Brasil, o IBGE e o Sistema Geodésico Brasileiro optou por usar uma projeção cilíndrica, que é a projeção UTM, que é uma projeção transversa, secante, um cilindro paralelo, o cilindro onde as coordenadas serão projetadas paralelo ao paralelo do Equador, secante, tocando a Terra em 2 pontos, a partir de 60 fusos UTM, enumerados desde o antimeridiano de Greenwich, de 1 a 60, onde no Brasil a gente ocupa 7 fusos UTM. Falei, então, que o Ceará inteiro está contido dentro do fuso UTM 24, que as coordenadas em projeção cartográfica, a UTM tem sua origem no encontro do paralelo do Equador com o meridiano central de cada fuso UTM. E, sendo assim, as coordenadas norte começam na direção norte, em zero, vão 0, 1, 2, 3 metros, até dar uma volta completa na Terra, e quando chegarem novamente no paralelo ao Equador, vindo do hemisfério sul, já chegarem 10 milhões de partes. Cada uma dessas partes foi enumerada, então, como 1 metro, o que significa que, estando nós, no Ceará, abaixo do paralelo do Equador, estaremos aí na casa entre 9 e 10 milhões de metros na coordenada norte. A coordenada este, neste encontro entre o paralelo do Equador e o meridiano central de cada fuso, no nosso caso, o fuso 24 UTM, a coordenada este é de 500 mil, que decresce à esquerda do meridiano central e cresce à direita do meridiano central. Dei coordenada de 2 pontos para que vocês calculassem a distância UTM, que é a distância plana, bastando para isso subtrair as coordenadas norte e este de 2 pontos, achariam os 2 catetos. Ao achar a hipotenusa desse triângulo retângulo, achariam a distância plana UTM. Mas não interessa para a gente, em topografia, apenas a distância projetada, interessa a distância topográfica, a distância real, que é a medida no campo. E aí a gente tem que aplicar a isso um fator de correção, que a gente chama de fator de escala, ou coeficiente de deformação, K, que poderia ser interpolado a partir de uma tabela que eu dei para vocês, utilizando regra de 3 simples. E aí essa foi a segunda atividade de vocês. Eu fiz só um breve resumo do que a gente viu de topografia até agora. Estão me acompanhando aí? Estão me ouvindo bem? Oi? Turma? Estão, sim. Sim, Okay. professor, tudo certo. Pensei que vocês estavam com a televisão ligada, assistindo um
um filme de ação e o computador ligado só no áudio para que vocês pudessem dizer: oi, professor, estou aqui. Então, vamos lá. A aula de hoje, a gente vai falar sobre erros. O fato concreto é que em topografia, em engenharia, a gente precisa fazer várias medições a fim de planejar e projetar obras de engenharia. Nesse sentido, a topografia ela entra antes dos projetos de engenharia, fazendo o levantamento dos lotes, dos terrenos, da superfície onde um determinado projeto vai ser desenvolvido. Ela entra durante a execução da obra, na locação dessa obra. Então, depois que eu fiz o levantamento, eu levo isso para o escritório e desenvolvo o projeto. O projeto depois precisa ser materializado em campo para que ele seja executado, para que ele seja edificado, para que ele seja construído. Nesse sentido, a topografia entrou no levantamento, mandou o levantamento numa planta topográfica para o escritório, desenvolveu-se o projeto adequado àquela superfície. Agora o projeto precisa ser executado em campo, e nesse sentido, a topografia entra fazendo a locação, onde é que ele, marcando a posição de onde é que ele vai ser exatamente erigido. Depois que ele foi construído, entra a topografia novamente fazendo a conferência se de fato aquilo que foi projetado foi construído de acordo com o projeto. Então, vem o controle de obra. Então, a topografia ela é importante na engenharia porque ela entra em todas as suas etapas. Antes no levantamento, durante na alocação e depois no controle executivo da obra. Pois bem, o fato é que para realizar levantamento topográfico, para realizar medições topográficas, a gente precisa obter, medir, aferir grandezas no campo. Essas grandezas, com frequência, se resumem à medição de ângulos e à medição de distâncias. Utilizam-se diversos equipamentos e acessórios para fazer essas medições. Mas o fato concreto é que a gente precisa medir, observar grandezas de ângulos e distâncias no campo, de tal forma a conseguir representar isso numa planta topográfica. A pergunta que fica aqui é: será que eu medi correto? Será que as medições que eu fiz de ângulos estão corretas? Será que as distâncias que eu medi estão certas? E em sendo assim, se elas não estiverem certas, será que a planta que eu vou desenvolver ela vai estar correta? E o projeto vai ser desenvolvido, vai ser pensado, vai ser planejado em cima de um terreno que não está muito correto? Então, todas essas questões surgem e é por isso que os erros são importantes na topografia. Mas eles não são importantes só na topografia, eles são importantes na engenharia, eles são importantes também na vida da gente. Pensar acerca, refletir acerca dos erros que a gente cometeu é importante para que a gente, da próxima vez, dê uma prova de inteligência e de racionalidade e, a partir dessa reflexão, tente errar, e a gente vai errar novamente, mas errar de uma forma completamente diferente daquela que a gente já errou. Ou seja, nós humanos, e sobretudo nós engenheiros e engenheiras, temos a obrigação de refletir sobre o que fazemos e de avaliar o erro que cometemos, com a finalidade explícita de tornar as nossas medições mais precisas, os nossos projetos mais compatíveis com a realidade e de diminuir o número de erros que cometemos. Então, os erros são importantes por conta disso, mas isso vale não só para a topografia, vale para a engenharia, como eu disse para vocês, e repetindo, vale para a vida também. Ok. Vamos falar um pouco do conceito de erro e do conceito de incerteza. Eu tenho certeza que vocês, tanto os alunos de engenharia civil quanto os alunos de arquitetura, já viram estatística. A estatística, os conceitos que advêm da estatística são importantes para a topografia, na medida em que a estatística ajuda a gente a pensar sobre os erros que nós cometemos. Então, erro está ligado com o resultado de uma medição. Ou seja, eu vou fazer uma medição, eu vou obter o valor de uma determinada grandeza. Quando eu comparar esse valor com o valor verdadeiro dessa grandeza, eu vou descobrir quão errada está a medida ou a observação que eu fiz. Okay? Então, é muito simples. O conceito de erro ele é muito intuitivo. Agora, incerteza de uma medição está associado à dispersão dos valores que podem ser
atribuídos a essa grandeza. Ou seja, normalmente, a gente medindo apenas uma vez uma determinada grandeza, a gente não tem como saber aferir a incerteza acerca dessa grandeza. Por conta disso, o procedimento usual em engenharia e em topografia é que a gente meça mais de uma vez o que a gente chama de medidas superabundantes. Então, medir mais de uma vez uma determinada grandeza é uma necessidade para que a gente consiga avaliar a incerteza dessas medições. E como é que a gente faz, como é que a gente obtém essa incerteza? A gente vai usar a estatística e a gente vai compreender cada uma das vezes que a gente mediu quão dispersas estão essas observações em relação ao valor que a gente deveria ter obtido, que é o valor verdadeiro. E aí a gente sabe, se os valores que a gente mediu estão muito distantes do valor real, do valor verdadeiro, então essa grandeza tem uma incerteza, essas observações têm uma incerteza muito grande. Se elas estão muito próximas do valor verdadeiro, então essas observações têm uma incerteza pequena. Então, a dispersão das observações, das medições, comparadas com o valor verdadeiro, é que dá a incerteza em relação ao conjunto de medidas que a gente fez. Estão me acompanhando aí? Tudo bem? Sim, professor. Ok. Apresento para vocês agora um gráfico para que vocês compreendam, em relação a essa incerteza, dois indicadores para a avaliação dessa incerteza. O primeiro é o conceito de exatidão. Deixa eu ver aqui se eu consigo um ponteiro a laser. Pronto. Estão vendo aí o ponteiro, né? O conceito de exatidão precisa ser diferenciado em engenharia e em topografia do conceito de precisão. Muitas vezes, quando a gente fala, eles parecem ser a mesma coisa, eles parecem indicar um mesmo valor, mas não são. Notem que tanto o conceito de exatidão quanto o conceito de exatidão são indicadores usados para aferir quão dispersas estão as observações em relação umas às outras. Ok? Por exemplo, agora, embora ambos os conceitos de exatidão e de precisão avaliem a dispersão de observações em relação a si mesmas, ou em relação a um outro valor, elas se diferenciam em relação ao que ela está sendo medida. Por exemplo, o conceito de exatidão, que é chamado também em alguns livros, por alguns autores, de acurácia, é um conceito que está relacionando as medidas observadas com o valor verdadeiro dessa grandeza. Então, para eu emitir um juízo de valor utilizando o conceito de exatidão ou de acurácia, que são sinônimos, a gente precisa conhecer necessariamente o valor real, o valor verdadeiro de uma grandeza. Se eu conheço, então eu vou comparar o valor medido com o valor real, o valor medido com o valor real, outro valor medido com o valor real, e avaliar essa distância deles, e aí eu tenho quão exata uma determinada grandeza. Agora, digamos que a gente caia no conceito de precisão. O conceito de precisão a gente utiliza quando a gente não conhece o valor real ou não conhece o valor verdadeiro de uma determinada grandeza. Isso faz com que a gente necessite fazer a comparação dos valores observados com um valor conhecido. E o valor conhecido vem da estatística, que é o valor médio. Então, o conceito de precisão, eu comparo cada valor observado com o valor médio. Então, a distância daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Então, por não conhecer, por desconhecer o valor real ou verdadeiro de uma determinada grandeza, eu meço diversas vezes, encontro o valor médio dessas observações e comparo o valor de cada observação com esse valor médio. Aí, então, eu posso atribuir o indicador de precisão. De forma muito sucinta, exatidão tem a ver com valor verdadeiro, precisão tem a ver com valor médio. Ok? Esses gráficos aqui embaixo significam aqueles jogos de dardos de parede que alguns de nós já utilizamos. E aí ele ajuda a gente a ilustrar um pouco o conceito de exatidão e o conceito de precisão. Diz-se, por exemplo, que se eu jogar um conjunto de dados e todos os dados caírem
muito próximos uns dos outros e caírem dentro do valor-alvo, que no caso aqui é o círculo central da minha tábua, eu digo que esse conjunto é um conjunto de dados exato. Por quê? Porque ele atingiu o valor-alvo, o valor verdadeiro, que era o círculo central. Mas é um conjunto de dados também preciso. Por quê? Porque todos estão muito próximos uns dos outros. Ou seja, o afastamento de todos eles em relação à média dessas observações é um valor pequeno. Então, esse conjunto de dados é um conjunto preciso. Em comparação com este do lado direito aqui, eu digo que este conjunto de observações é um conjunto exato, porque várias das minhas observações caíram dentro do valor real, que é o círculo central, mas é um conjunto de dados sob o ponto de precisão impreciso, porque a distância entre os valores observados e o valor médio já aumentou em relação a este aqui. Então, quanto maior for a dispersão das medidas observadas em relação ao valor médio, mais impreciso ou menos preciso é o conjunto de dados. Esse conjunto de dados aqui, por exemplo, eu posso dizer que é um conjunto de dados inexato, mas é um conjunto de dados preciso. Por que ele é inexato? Porque as observações todas, nenhuma delas atingiu o valor verdadeiro, que é o círculo central. Então, se eu comparar os valores com o valor verdadeiro, que é o círculo central, a exatidão dele é muito baixa, então é um conjunto de medidas inexatas. Mas, sob o ponto de vista de precisão, como todos caíram muito próximos uns dos outros, quando eu achar o valor médio, eu vou ficar mais ou menos aqui onde eu estou o meu apontador laser. Essa distância entre esse valor médio e cada uma das observações é muito pequena. Então, eu posso dizer que a dispersão desse conjunto de medidas em relação ao valor médio é baixa. Logo, esse é um conjunto de dados preciso. Existe aí uma certa, digamos assim, possível contradição, mas eu consigo ter um conjunto de dados que é muito inexato, mas é bastante preciso. E isso, aliás, ocorre na vida real. E depois eu vou citar uns exemplos para vocês. Porque todos os valores observados caíram todos muito próximos uns dos outros, então ele é bastante preciso. Caíram todos próximos uns dos outros, mas caíram longe do valor onde eles deveriam cair. Então, ele é um conjunto de dados inexato. Neste caso aqui, eu tenho a pior de todas as situações, onde eu tenho um conjunto de dados que nenhum deles caiu no valor verdadeiro, ou seja, ele é um conjunto de dados inexato. Além disso, todos eles estão longe do valor médio das observações. Então, ele é um conjunto de dados também impreciso. E essas quatro, digamos assim, configurações de indicadores podem ocorrer na vida real. Tá certo? Todo mundo aí entendeu o conceito de exatidão e o conceito de precisão? O conceito de exatidão tem a ver com valor verdadeiro e o conceito de precisão tem a ver com valor médio. A dispersão em volta do valor verdadeiro, real, ou do valor médio é que dá para a gente quão exata ou quão precisa é um conjunto, quão exato ou quão preciso é um conjunto de medidas. Tá certo? Pois bem, só para exemplificar para vocês, nos dois conjuntos de grandezas que a gente mais mede na topografia, que são distâncias e ângulos, por exemplo, aparece um outro conceito que não tem a ver com a estatística nem com medida de dispersão, mas tem a ver com a menor porção quantificável de uma determinada grandeza, que é o conceito de resolução. Notem que exatidão é comparação com valor verdadeiro. Precisão é comparação com valor médio. Mas resolução não é comparação com nada. Resolução é só qual é o tamanho, qual é a dimensão da menor porção quantificável de uma determinada grandeza. Por exemplo, aqui eu tenho uma trena metálica, que é um diastímetro, que serve para fazer medição de distâncias lineares. E esta trena tem marcações em cima em polegadas, 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, exatamente. E aqui embaixo eu tenho medições em centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, e subdividida em milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Se eu perguntar para vocês qual é a resolução deste instrumento de medição linear, vocês vão me dizer 1 milímetro, porque 1 milímetro é a menor porção quantificável dessa grandeza
na minha trena. Ok? Agora, eu posso ter um instrumento de medição angular. No caso aqui, eu estou com um transferidor. Estou usando instrumentos de desenho para que vocês compreendam o conceito. Mas dentro da topografia, a gente mede distâncias não com uma trena metálica, a gente mede distância de forma direta com uma trena de fibra de vidro e distâncias indiretas com distanciômetro eletrônico através de uma estação total. Agora, se eu vou medir ângulos em desenho, eu posso medir, por exemplo, com um transferidor. Mas em topografia, a gente usa o limbo do equipamento que está embutido dentro das nossos teodolitos, das nossas estações totais, para fazer medição de ângulos horizontais e ângulos verticais. Mas seja como for, ele é muito parecido, com um nível de precisão bem maior, mas muito parecido com um transferidor. Então, eu tenho aqui uma seção de um transferidor, e se eu for perguntar para vocês qual é a menor porção, ou melhor, qual é a resolução, neste caso, angular deste transferidor, vocês vão dizer para mim que é 1 grau, porque cada uma dessas subdivisões menores desse transferidor é de 1 grau. Então, eu tenho um círculo dividido em 360 partes, o que resulta em 1 grau de resolução angular para este transferidor e 1 milímetro de resolução linear para esta trena. Entendido aí? Aqui só uma brincadeirinha, para que vocês não cometam este erro também em cálculo. E este aluno, obviamente, não entendendo nada de equações trigonométricas, tem um outro talento, que é a linguística. Então, este aluno aqui, sob o ponto de vista de trigonometria, poderia ser avaliado muito negativamente. Mas, sob o ponto de vista de tradução do português para a língua inglesa, ele seria muito bem avaliado. Mas não é disso que estamos falando. Bem, eu queria dizer uma coisa para vocês que vai chocar todos vocês. Que é, professor, que você vai dizer para a gente? O mundo vai acabar amanhã? O senhor vai morrer? Eu vou morrer? Não, uma hora a gente vai morrer, mas o mundo também não vai acabar amanhã. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é, gravem o que eu vou dizer agora. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz em qualquer lugar está errado. Como assim, professor? Eu sou a rainha da cocada preta, eu sou muito rigoroso, eu sou muito exigente, eu faço tudo com muito cuidado, eu aprendo a medir antes, eu leio o manual, eu meço diversas vezes para confirmar que aquilo que eu fiz, eu tenho muita atenção. Gente, aceitem uma verdade universal. Todas as medidas que qualquer... Não é só vocês, eu também. Qualquer pessoa faz, por mais treinada que ela esteja, por mais aferido que esteja o equipamento de medição, a priori, esta medida está errada. E isso não serve só para medidas, isso serve também para atitudes, para pensamentos, para palavras que a gente profere na vida real. Tudo que a gente faz é uma bela caca e está errado. Aceitem isso como uma verdade universal, porque isso vai dar para vocês e para a gente uma certa humildade e vai trazer para a gente uma pergunta na sequência. Ué, se tudo que eu faço está errado, como é que eu faço para diminuir o erro que eu cometi? Essa é a pergunta que deve ser feita. Para diminuir os erros que a gente comete, a gente deve tentar várias vezes na vida real e fazer diferente cada uma delas. Mas em topografia, a gente vai buscar diminuir esses erros tendo mais atenção, treinando e entendendo, compreendendo as grandezas que a gente está medindo repetidas vezes, conferindo se o equipamento de medição está precisamente aferido, devidamente ajustado, de forma a obter grandezas menos imprecisas. Então, essas são atitudes que a gente deve fazer toda vez que a gente for fazer alguma medição em engenharia. Para mim, e aí eu falo para mim porque esse não é um conceito universal, mas burrice as pessoas confundem com erro. Então, erros todo mundo faz, todo mundo comete o tempo todo. Então, a priori, se a gente for fazer uma alusão ao conceito de burrice
a erros, a priori todos somos burros. Mas, para mim, o conceito de burrice não está relacionado com os erros que a gente comete. Está relacionado com a falta de aprendizado que algumas pessoas têm com os erros que cometem. Notem que se todos nós erramos o tempo todo, haverá uma forma da gente diminuir esses erros que a gente comete. Qual seria essa forma? Medir diversas vezes, refletir sobre o que a gente fez e tentar fazer da próxima vez diferente. Porque aí, no mínimo, o que vai acontecer é que se eu vou errar de novo, eu vou errar de uma forma diferente. E se eu vou aprender com cada um desses erros, é bem provável que eu diminua os erros que eu sempre cometo. Ok? Bem, o conceito nada a ver, depois vocês leem em casa. Eles são conselhos que de vez em quando eu dou para vocês, para que vocês reflitam um pouco sobre a condição humana, social, contextualizada na vida que vocês levam e sobre a engenharia. Então, eu recomendo 3 coisas de conselhos nada a ver hoje. A primeira coisa é que vocês usem com muito cuidado, critério, as palavras nunca e sempre. Essas palavras ficam muito bonitinhas e são recorrentes no linguajar de adolescentes, de crianças. O moleque quer ir jogar bola na rua, mas a mãe não quer deixar. Ah, mãe, nunca posso ir. A menina quer ir para uma festa à noite e o pai fica preocupado com droga, com quem vai estar lá dentro, com estupro, com violência, e agora, principalmente, com Covid. E aí, não deixa a menina ir. E aí a menina, eu nunca posso sair de casa, eu sempre estou presa. Então, nunca e sempre, fica até bonitinho na voz e na vida revoltada de adolescentes e de crianças. Mas depois que a gente cresce um pouco, a gente tem que pensar e refletir sobre o que a gente está dizendo, porque aí fica meio ridículo um engenheiro e uma engenheira ficarem o tempo todo usando sempre e nunca. Sempre e nunca devem ser usados muito raramente por engenheiros e engenheiras, porque algo pode acontecer, então nunca é uma palavra que difícil de existir, e sempre é uma possibilidade de você contar que o universo está perseguindo você. E isso não é verdade. O que traz para a gente o segundo conselho, que é vocês não se vitimizarem. O universo não está contra você. Não adianta você ficar aí vida, azar, como aquele desenho que tinha antigamente do Papa Léguas, se lamentando, achando que todo mundo está fazendo isso para atingir você. Não. Vista a sua carapuça, faça a sua parte e pare de ficar choramingando. A terceira coisa é o seguinte. Faltou dizer aqui no 2 que você não é o centro do universo e, por conta disso, o universo não está sempre contra você, porque, com frequência, o universo nem sabe que você existe. E entenda-se o universo como o outro, as pessoas, nossos colegas, nossos amigos, o vizinho. Então, nem sempre você é o motivo dos pensamentos e das ações dos outros. E o terceiro é o seguinte: esse país é um país difícil para quem nasce pobre, preto, periférico, excluído, com alguma minoria diferente, seja ela de ordem religiosa, social, sexual, comportamental, fenotípica, etnia. Então, assim, as oportunidades, elas vão aparecer, mas elas são muito reduzidas para essa classe excluída, de onde eu vim, e eu tenho certeza que de onde muitos de vocês também vêm. Então, se preparem e estejam preparados para aproveitar as oportunidades, que serão poucas, que vão aparecer na vida de vocês. Esse curso de engenharia, ter sido aprovado no vestibular, quer seja aprovado pelo sistema de cotas, quer não, tenha
estudado num colégio particular, têm uma condição socioeconômica melhor, mas vocês são privilegiados só pelo fato de já terem entrado na Universidade Federal do Ceará, que é a melhor universidade federal, a melhor universidade do Ceará e é uma das melhores universidades federais brasileiras. Então, isso já é uma oportunidade muito grande. Aproveitem. Aprendam com seus colegas, aprendam com seus professores, aprendam no centro acadêmico, aprendam com a iniciação científica, com monitoria, com a extensão, aprendam e aproveitem essas oportunidades que elas vão ajudar muito na carreira de vocês. Qual temos para a topografia? Gente, vocês estão aí ainda? Estamos sim, professor. Vamos falar de tipos de erros. E eu já peço a vocês que vocês catem aí a máquina de calcular de vocês, que a gente já vai já precisar delas. E eu vou só diferenciar para vocês aqui 3 tipos de erros. Em topografia, a gente considera os erros basicamente relacionados dividido em 3 tipos. E eles são, cada um deles, dividido em erros grosseiros, erros sistemáticos e erros acidentais. Pois bem, os erros grosseiros têm a ver com geralmente, eles são... Vamos falar em culpa, porque eu não queria usar a palavra culpa, mas se a gente for encontrar um culpado pelo erro grosseiro, geralmente é o medidor. Ou, neste caso aqui, é uma medidora. E eles são culpa do medidor porque a pessoa que está executando a medição, o operador, ele pode estar desatento, ele pode não saber utilizar muito bem o equipamento, e aí ele pode, por não saber utilizar o equipamento, ele podia ter aprendido antes, ele vai fazer uma medição errada. Ou então ele sabe usar o equipamento, mas ele está desatento. Imaginem só que a mocinha que está fazendo uma medição com teodolito eletrônico e passa um galã internacional aí na frente dela. Ela olhando aqui pela luneta, vê esses senhores que eu não sei nem quem são, o super-homem aqui que eu não sei o nome, aquele vampiro não sei de onde, acho que esse aqui é o Bradley Cooper da Lady Gaga, esse aqui, esqueci o nome dele também. Mas vocês devem saber quem são. E aí os caras são... Eu encontrei isso em algum site dizendo que esses cidadãos aí são os cidadãos mais bonitos do mundo. E aí passa um cidadão desse, a moça lá, ao invés de anotar, ela leu aqui 45 graus, 30 minutos e 20 segundos. Na hora que passou um rapaz desse aqui, ela inverteu a posição e anotou um valor errado. Errou, ao invés de... Ela leu 45, mas ela anotou 54. Pronto, já foram 9 graus de erro. Aí... Pessoal, mas eu só inverti o 4 com 5. 9 graus de erro na sua medição, e isso já vai estar tudo errado. Então, os erros grosseiros são esses. Eles são também chamados de faltas, e eles podem ser descobertos porque eles têm uma discrepância muito grande em relação ao valor que eu deveria ter medido. Os outros erros são os erros sistemáticos. Normalmente, a culpa pelos erros sistemáticos é a culpa do equipamento e não do operador. Nesse caso, porque o equipamento tem algum tipo de dano. Ou ele não está aferido, ou ele está deformado. Se for uma trena, como no caso dessa aqui, imaginem que alguém muito forte, aquele rato de academia, esticou essa trena com a sua força desproporcional e provocou uma deformação permanente no nosso diastímetro, ou seja, ela esticou demais e ela não voltou ao tamanho dela. Pronto. Agora ela já está 5 milímetros maior do que ela deveria ter. Da próxima vez que vocês forem fazer uma edição com essa trena, vocês não vão mais pegar só 20 metros, vocês vão pegar 20 metros e 5 milímetros. Não vão pegar mais 30 metros, vai ser 30 metros e 5 milímetros. Ou seja, esses 5 milímetros, ele vai se repetir a partir daí todas as vezes que vocês medirem. Ou seja, ele é um erro que se repete sistematicamente. E ele tem sempre a mesma direção, ou para mais ou para menos. E isso pode ocorrer também com teodolitos. Ele pode estar desajustado, desaferido, e aí eu vou medir um ângulo sempre alguns segundos para mais ou alguns segundos para menos. E esse erro é fácil de descobrir quando eu comparar medidas feitas com este equipamento com outros equipamentos que não estão com este mesmo erro. E aí a gente vai perceber que sempre as medidas dele vão se repetir
para mais ou para menos no mesmo indicador. E aí, se eu consertar, se eu aferir, se eu ajustar, se eu fizer uma manutenção permanente, periódica dos nossos equipamentos e acessórios, é muito provável que eu consiga, então, reduzir os erros sistemáticos. Então, os erros grosseiros, culpa do operador, os erros sistemáticos, culpa do equipamento, que, em última análise, também é culpa do operador. Por quê? Porque os equipamentos precisam ser aferidos por alguém e eles não se aferem sozinhos. Eles precisam ser consertados, mantidos por alguém, e eles não se consertam e não fazem manutenção sozinho. Então, você tem a obrigação de fazer isso para evitar erros sistemáticos. Por fim, aparecem os erros acidentais, e por mais descrentes que vocês sejam, a ciência se conforma com esses erros, porque a única forma de evitá-los ou melhor, de tentar evitá-los rezando, orando. Então, independente do credo que vocês tenham, seja espírita, umbandista, cristão, católico, cristão, evangélico, ateu, muçulmano, sei lá, qualquer ortodoxo grego, qualquer religião que vocês professem, hinduísta, budista, por favor, eu não deixei ninguém aqui de fora por exclusão, foi só falta de memória mesmo. Rezem, orem para o universo. Esses erros, eles independem, você pode ser a pessoa mais preparada do mundo, mais atenta do mundo, o equipamento pode estar completamente aferido, e ainda assim esses erros vão acontecer, porque eles independem do equipamento de você, eles têm a ver com o ambiente onde você executa a medição. E isso você não controla. Ok? Então, variação de temperatura, variação de pressão, um monte de iluminação, são coisas que você não controla. E, nesse sentido, esses erros vão ocorrer sempre. E a gente só se conforma com eles e tenta fazer medidas repetidas para diminuí-los. Pois bem, chegamos na nossa parte de fazer conta. Engenheiros e engenheiras adoram fazer contas. E vamos acabar aqui com os nossos blá, 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 e vamos passar para números. Notem que estatística, embora não seja um pré-requisito formal para a topografia, mas ele é fundamental, os conceitos da estatística são fundamentais para a gente compreender os erros que comete. Nesse sentido, existe uma teoria matemática, estatística, chamada teoria dos erros, que não é, como o próprio nome poderia indicar, uma teoria desenvolvida para que a gente erre, mas é uma teoria desenvolvida para que a gente avalie os erros que comete. Ou seja, se eu não souber o valor de uma determinada grandeza, eu observo essa grandeza, meço essa grandeza várias vezes, e com essas medições superabundantes, eu percorro um método para encontrar qual é o erro mais tranquilizador, ou qual é o valor mais provável da grandeza medida a partir daquele conjunto de observações. Essa é a teoria dos erros. E aí vem alguns conceitos que vocês já conhecem, que é erro verdadeiro e erro aparente. Erro verdadeiro, eu comparo o valor medido com o valor verdadeiro, e erro aparente, eu comparo o valor medido com o valor médio. A gente precisa, eu passei aqui brevemente as equações que a gente vai precisar e que foram vistas por você em medidas de dispersões, tanto no ensino médio quanto em estatística agora no ensino superior. Então, medidas superabundantes, ou seja, medir mais de uma vez, é o caminho para que a gente encontre o erro que cometeu. E encontre também o valor mais provável daquele conjunto de medidas que foram observadas. Então, o valor médio nada mais é do que eu observei uma vez, duas vezes, três vezes, N vezes, eu somo todas as vezes, todas as observações que eu fiz e dividido pelo número de observações que eu coletei e acho o valor médio, representado aqui pela letra X. Se eu encontrei o valor médio, eu posso, então, subtrair deste valor médio a observação 1, a observação 2, a observação 3, a observação N. E aí, este V1 passa a ser o valor do erro aparente ou do desvio aparente, comparando o valor médio com o valor de cada das observações. Ok? O erro médio aritmético, então, é a soma de todos os erros ou todos os desvios, dividido pelo número de observações.
Dentro da teoria dos erros, foi desenvolvido o MMQ, que é o método dos mínimos quadrados, que, como o próprio nome indica, é uma forma, um método a ser seguido para minimizar os erros que foram cometidos. Então, eu multiplico aqui, notem que V1, V2, Vn são os erros comparando a média com cada uma das observações. Se eu elevar ao quadrado o erro que eu cometi na primeira observação, na segunda, na terceira, em N observações, e somar tudo isso, a intenção do MMQ é minimizar a somatória dos erros quadráticos das observações. Quanto menor for o erro quadrático das observações, a somatória dos erros quadráticos das observações, mais preciso é o meu conjunto de medidas. Ok? Qual é o valor mais plausível, mais adequado? Não é o valor real, mas é o valor que eu possa utilizar mais simples de uma determinada grandeza. É o valor médio. A média aritmética é um valor mais plausível para uma observação. Então, somo o número de observações dividido pelo número de vezes que eu observei, acho o valor médio. Aparece, então, aí o valor do erro quadrático médico de uma observação isolada, que é mais ou menos, porque erro médio tem a ver com incerteza, a raiz quadrada da somatória dos erros quadráticos, ou seja, eu pego um erro, multiplico por ele mesmo e somo com todos. Quando eu divido isso pelo número de observações menos 1 e acho a raiz quadrada, eu estou aí na presença do erro médio quadrático de uma observação isolada. Mas para a gente que tem várias observações, a gente quer encontrar o erro médio quadrático da média aritmética. E esse conceito, então, é o EM, que é mais ou menos, porque pode ser positivo ou negativo, raiz quadrada da somatória dos erros quadráticos dividido pelo número de observações que multiplica o número de observações menos 1. E aí, este é o indicador que a gente vai usar o erro médio quadrático da média aritmética para saber quão preciso é um conjunto de medidas. Só para vocês saberem, olha aí essa curva assintótica. Assintótica, professor, isso é o quê? Um palavrão? Não, uma curva assintótica é uma curva que, embora ela se aproxime de um eixo, ela não toca nunca esse eixo. Esse é um bom momento para usar a palavra nunca. Então, notem aqui que se essa aqui for a curva de erros, na ordenada eu tenho os erros cometidos e na abscissa eu tenho o número de observações. Quando eu medir poucas vezes, o meu erro é muito grande. Aí eu medi uma vez, o meu erro caiu drasticamente, mas ainda não é zero. Depois eu medi uma segunda vez, ele cai mais ainda. Depois eu medi uma terceira vez, ele cai mais ainda. A partir da quarta vez que eu meço, o erro se mantém mais ou menos constante. O que significa que não adianta eu medir 1000 vezes uma mesma grandeza, porque o erro medido aí, aqui já está na classe. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta vezes, eu reduzo bastante o erro grosseiro e os erros sistemáticos. Mas a partir da quarta, já fica constante, porque aqui tem os erros acidentais que eu não consigo diminuir. Então, a norma brasileira, em IBR 13.133, de topografia, diz o seguinte, para diminuir esses erros, a gente vai medir pelo menos 3 vezes cada observação e 3 vezes cada observação de distância e cada observação de ângulo. E deu a esse nome o nome de método das repetições ou método de Bessel. Isso significa que se eu vou ler um ângulo, eu não vou ler uma vez. Eu vou ler o mesmo ângulo, uma vez, 2, 3. Se eu vou ver uma distância, eu não vou medir uma vez. Eu vou medir a distância 1, 2, 3 vezes. E vou achar a média dessas observações. Todo mundo entendeu isso aí? Vocês vão ver isso aí quando vocês estiverem fazendo a parte prática, que agora não é possível de ser feita. Assim como a média aritmética, existe o conceito de média ponderada, identificado aqui por XP. E nada mais é do que a somatória dos valores observados com um peso, dividido pela somatória desses pesos. Ok? A gente vai precisar da média ponderada também. E o conceito de erro médio quadrático da média ponderada é muito parecido com o conceito de erro médio quadrático da média aritmética. A diferença aqui é que sempre tem um peso envolvido multiplicando os valores. Bem, queria chamar a atenção para vocês sobre o método de Bessel. Eu vou pedir para interromper um pouco aqui a apresentação e abrir a minha câmera, que vocês não estão vendo, para mostrar para vocês um teodolito. Vocês estão aí ainda, turma?
Sim. Pronto. Trouxe um teodolito aqui, mas vocês ainda não estão vendo o teodolito. Eu vou pedir a vocês agora. Pronto. Oi, gente. Vocês estão vendo aí? Um teodolito? Esse é um teodolito. Sim. Pronto. Esse é um teodolito. É um teodolito óptico mecânico. Ok? Notem aqui que eu tenho um teodolito e a base dele faz com que ele gire. Essa parte que gira para um lado e para o outro é chamada de alidade. Isso que eu estou segurando aqui é a luneta. A parte da luneta que eu estou segurando, que é onde a gente mete o olhão para poder visualizar os ângulos, a gente chama de ocular. Então, essa aqui, que é menorzinha, é a ocular, e essa aqui, que é a grande, é a objetiva. Ok? Toda vez que a gente vai fazer a medição de um ângulo, quer ele seja horizontal ou vertical, a gente faz a partir de um instrumento de medição que tem dentro do equipamento. Então, essa base dele aqui, que é essa base arredondada, aqui, ó, dentro dela, vem aqui, ó, tem aqui, tem como se fosse um transferidor bastante preciso. Então, quando eu giro na horizontal, eu posso ler ângulos horizontais a partir desse medidor, que a gente chama de limbo horizontal ou de disco graduado horizontal. Da mesma forma, existe um limbo bem aqui, ó, que é este disco vertical, este aqui, ó, que está do lado da luneta. E ele serve para fazer medidas de ângulos verticais. Então, eu tenho dois limbos. Um aqui na base para medir ângulos horizontais e um aqui em cima para fazer leitura de ângulos verticais. Vocês estão entendendo aí, gente? Turma, cadê vocês? Tô entendendo. Beleza. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu preciso mostrar para vocês uma coisa que vocês não viram na prática, e o fato da prática não estar sendo dada de forma concomitante à parte teórica me obriga a dizer essas coisas para vocês que vocês normalmente veriam na prática. Pois bem, eu tenho aqui, cada instrumento, ele normalmente é assentado sobre um tripé, que eu não trouxe aqui, obviamente. Ele fica na horizontal no tripé, assente nivelado sobre um ponto topográfico que fica no chão, e ele tem 3 eixos. Este eixo vertical aqui, ó, este eixo que passa aqui em cima, vai para cá, nessa direção, e para baixo também, ele é chamado de eixo principal, é um eixo vertical. Depois, ele tem um eixo secundário, que fica bem aqui, ó, nessa direção dos meus dedos. E é o eixo de rotação dessa luneta, ó. E esse eixo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um pontinho bem aqui. Espera aí que eu vou desenhar um pontinho para que vocês vejam melhor. Ele está aqui, mas ele é muito pequeno. E eu aumentei ele com uma canetinha. Bem aqui, ó. Viram? Pontinho? Esse eixo é o eixo de rotação da luneta. Então, esse eixo vertical é o eixo principal, e este eixo de rotação da luneta, que fica bem aqui, ó, nesse sentido, é o eixo secundário. Então, já tem 2 eixos. E depois tem um terceiro eixo importante para fazer medições angulares, que é o eixo de colimação, ou o eixo de linha divisada. E ele está aqui, ó. Ele entra na direção da ocular e sai na direção da objetiva. Então, ele está aqui, nessa direção. Obviamente, esse eixo fica na direção dos alinhamentos que a gente quer medir. Ok? Por que isso é importante? Porque o método das direções, que é o método de Bessel, deixa eu ver se eu consigo apontar mais para baixo aqui. Pronto, para vocês verem o equipamento. O método de Bessel, ele faz o seguinte. Estou aqui com a bancada, ajusta aí, cão. Pronto. Eu estou aqui, com o equipamento. Na hora que eu estou fazendo a medição com o equipamento, existe uma forma... Para eu fazer medidas repetidas, eu tenho que saber se o equipamento está com a cabeça para cima ou se está com a luneta para baixo. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu vou fazer isso, descobrir isso a partir dos eixos. Notem aqui, ó, que eu tenho um equipamento.
Se o equipamento estiver com este disco graduado, que é este círculo aqui, do lado esquerdo do operador, como é o meu caso aqui, o equipamento está com a luneta de cabeça para cima. Essa é a minha mão esquerda. Não sei como é que vocês estão vendo aí, mas essa é a minha mão esquerda. Essa é a minha mão direita. Então, se o limbo vertical estiver do lado esquerdo do operador, a luneta está na posição direta. Agora, se eu bascular a luneta assim, ó, ela ficou de cabeça para baixo. Como é que eu sei? Eu sei que a luneta está invertida, porque a ocular agora está para mim e o disco graduado está, o disco vertical, o limbo vertical está do lado direito do operador. Ok? Isso acontece em todos os equipamentos. O disco graduado vertical, à direita do operador, a luneta está na posição inversa. Se eu bascular a luneta, que é virar 180 graus, e o disco graduado vertical, que é esse disco aqui, ficar à esquerda do operador, ele está na posição direta. Todo mundo entendeu aí? Eu sei que vai ficar mais claro quando vocês tiverem o equipamento na mão fazendo as medições em campo, o que não é o caso aqui agora. Pronto, agora eu tirei aqui da minha barriga para vocês verem o meu rosto. Tudo bem aí? Agora vamos voltar para a apresentação, que eu quero mostrar para vocês onde é que isso tem a ver com o que a gente está falando. Esse método de Bessel, que eu já falei ali atrás e agora, ele é uma série de medidas repetidas, também chamado de método das direções. E aí vocês leem aqui o que é que a norma diz, porque eu transcrevi exatamente o que é que a 13.133 diz. Mas, basicamente, o que ela diz é que a gente tem que fazer medidas repetidas de observações, de tal sorte a encontrar o valor médio, o valor mais provável desta medida. E isso é feito utilizando o método das direções, que é o seguinte, ó. Esse teodolito é como o teodolito que eu mostrei para vocês. Então, quando eu perceber que o meu equipamento está com disco graduado, vocês estão vendo aí o desenho, gente? Turma? Final de vida? Sim. Ok. Ó, quando eu perceber que o meu disco graduado está do lado esquerdo do operador e a minha luneta está, a minha ocular estiver para o meu lado, eu estou na posição direta. Obviamente, esse desenho aqui foi feito só para exemplificar, mas eu nunca vou ter o disco do lado esquerdo junto com o disco do lado direito. Ou ele vai estar dessa posição, ou vai estar na posição. Quando o disco graduado vertical estiver do lado direito do operador e a ocular para ele, então eu estou na posição invertida. Significa que eu basculei a luneta e deixei ela de cabeça para baixo. Ok? Então, o que o método das direções diz é, você vai fazer pelo menos 3 medidas. Você vai fazer uma leitura quando o disco estiver na posição direta, vai fazer uma leitura quando o disco estiver na posição invertida ou inversa, vai desbascular a luneta e vai fazer outra leitura na posição direta, do mesmo ângulo. Só para exemplificar para vocês aqui num transferidor, é como se eu lesse esse ângulo aqui, ó, daqui para cá na posição direta. Quando eu basculo a luneta, eu leio o mesmo ângulo na posição inversa, bem aqui, ó. Então, este ângulo deveria ser igual a este ângulo. Só que eles foram lidos em quadrantes diferentes do círculo do limbo topográfico do meu equipamento. E aí, quando eu inverto a posição, novamente, eu vou ler este ângulo aqui. Por que a norma indica que a gente faça isso, lendo na posição direta e na posição inversa? Porque na hora de construir o equipamento, que é um equipamento físico, por mais preciso que seja o equipamento, não há nenhuma garantia de que esse círculo de 360 graus foi dividido exatamente em 4 quadrantes de 90 graus. Sempre há um resquício de segundos a mais num quadrante e a menos em outro. E para fazer essa compensação, eu leio um ângulo num quadrante, inverto a luneta e leio o mesmo ângulo em outro quadrante. E aí, essa compensação de construção do equipamento acaba sendo minimizada. Deu para entender? Pois bem, eu precisava que vocês entendessem isso para a gente fazer esse exercício aqui. E eu vou descrever para vocês como é que ele foi feito. Peguem, por favor, aí a calculadora de vocês. E aí, vou apresentar os resultados e a atividade de vocês, que vocês vão me entregar na próxima semana. Vocês sempre terão uma semana para me entregar o trabalho. Mas uma semana a partir
do momento que eu postar, ok? Então, se eu postar hoje, vocês vão ter uma semana a partir de hoje. Se eu postar amanhã, uma semana a partir de amanhã. No caso da semana passada, eu postei na sexta-feira, então vocês vão ter até sexta-feira para me entregar. Vamos lá, vamos entender. Qual é o contexto que isso aqui aconteceu? Esses alunos aqui são alunos reais, que eu estava fazendo aula prática de topografia com eles no campo. Ok. Eu tinha uma equipe e essa equipe tinha 6 alunos. Eu dei um teodolito para cada uma dessas equipes e aí ficaram 2 teodolitos. O aluno que eu chamei de aluno 1, 2 e 3 ficaram com teodolito. O aluno 4, 5 e 6 ficaram com outro teodolito. Ok? Coloquei 2 balizas enfincadas no chão e pedi que cada um dos alunos lesse 3 vezes o mesmo ângulo. Então, o aluno 1 foi lá, colocou o equipamento na posição direta. Na primeira baliza, ele zerou o equipamento. Então, leu 0 grau, 0 minuto, 0 segundo. Quando ele chegou na segunda baliza, que eu chamei de posição final, ele leu 55 graus, 33 minutos e 10 segundos. Pergunto a vocês, qual é o valor do ângulo horizontal lido na posição direta pelo aluno 1? O ângulo horizontal lido na posição final, menos o ângulo horizontal lido na posição inicial. 55, 33, 10 menos 0 já é 55, 33, 10. Então, a resposta para essa pergunta é que a primeira leitura de ângulo horizontal feita pelo aluno na posição direta, pelo aluno 1 na posição direta, foi de 53 graus, 33 minutos e 10 segundos. Ok? Pronto. Agora, o mesmo aluno 1 bascula a luneta, do jeito que eu fiz aqui para vocês, com o equipamento, e vai ler o mesmo ângulo, só que agora na posição invertida, na posição inversa. Então, o ângulo inicial dele deu 180 graus, 0 minuto e 34 segundos, e o ângulo final dele deu 285 graus, 33 minutos e 17 segundos. Qual é o ângulo que ele leu? 235, 33, 17, menos 180, 0, 34. Por favor, achem esse valor aí na calculadora de vocês. Agora, eu queria que vocês pegassem a calculadora de vocês e abrissem, ligassem a calculadora e vissem como é que ela está configurada. Por favor, vejam todos vocês se a calculadora de vocês está configurada para graus, para grandezas angulares em graus. Como é que a gente faz isso? Lá em cima do visor da máquina de vocês vai aparecer umas letrinhas. Uma delas tem que ser a letra D, de dado. Como assim, professor? Grau não é G? Não. A máquina de vocês, ela é uma máquina que não foi construída no Brasil e internacionalmente as máquinas calculadoras científicas vêm com padrão em inglês, mesmo que elas tenham sido construídas na China, em Hong Kong, no Japão, elas vêm com padrão em inglês. E aí o que acontece é o seguinte, grau em inglês, que é 1/360 da circunferência, ele é degree. E, por isso, a letra que deve aparecer aí em cima é a letra D. Se tiver aparecendo a letra G de gato, não é grau, é grado, que é 1/400 da circunferência. Todo mundo está com a letra D de dado aí em cima da sua calculadora? Tem alguém que não esteja? Ok, esse silêncio eu vou entender que está todo mundo com a letra D. Então, façam, por favor, aí. Tem uma teclinha na máquina de calcular de vocês, que é uma bolinha e é como se fossem aspas, vírgulas invertidas, seguidas. Essa tecla aí é a tecla de decimalização da calculadora de vocês. O que vai acontecer é que toda vez que vocês apertarem essa tecla, ela vai entender que vocês estão trabalhando a primeira vez que vocês apertarem com grau, a segunda vez com minuto e a terceira vez com segundo. Mas só que a calculadora, assim como uma planilha do Excel, não sabe trabalhar com ângulos
sexagesimais em graus, minutos e segundos, como a gente os mede em campo. Assim sendo, haverá de ter uma transformação para esses ângulos em graus sexagesimais, grau, minuto e segundo, para graus decimais ou, às vezes, em radianos. Ok. Essa tecla aí faz isso. Então, apertem, por favor, 235, apertem aquela teclinha. Todo mundo sabe qual é a teclinha já, gente? Depois, 33, apertem a teclinha novamente. Depois, 17, apertem a teclinha novamente. Pronto, vocês acabaram de decimalizar 235 graus, 33 minutos e 17 segundos. Agora, apertem menos. Aí, novamente, 180, apertem a teclinha de grau. Depois, 0, apertem novamente a teclinha. 34, apertem novamente a teclinha. Professor, o resultado apareceu aqui tudo em segundos. Não, gente, apesar tudo em grau. Apesar de ele aparecer só bolinha, ele sabe que o primeiro valor que aparece é grau, o segundo é minuto e o terceiro é segundo. Quanto é que deu aí? Alguém desbloqueia o microfone e fala para mim. 55 graus. Qual o botão? Eu não tenho nenhuma máquina aqui, mas... tem uma tecla... Peraí, deixa eu ver se eu tenho na minha... Não tem. Não tenho nenhuma figura aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Só um instante. Só repete, por favor, que cortou para mim. Vou abrir uma coisa aqui para mostrar para vocês. Só um minuto. Aguardem. Estou buscando uma figura aqui para mostrar para vocês que eu devia ter feito antes, o animal não fez. Vocês estão vendo aí essa calculadora? Sim. Sim. Pronto. Eu estou imaginando que a maioria das calculadoras de vocês tem uma tecla como essa, bem aqui, ó, que está o cursor. Essa aqui, ó. Que é uma bolinha, uma aspa e duas aspas. Estão achando aí? Acharam essa tecla? Identificaram? Sim, sim. Ok. É essa tecla que a gente vai utilizar para fazer a decimalização. Aquilo que eu falei ainda agora para vocês, bem aqui, ó, tem que estar a letra D de todo mundo. Ok? Bem aqui em cima. Então, a gente vai fazer aqui. Vamos fazer todo mundo aí agora e aí para ajudar a fazer. Cliquem 235, apertem essa tecla. 33, apertem essa tecla. 17, apertem essa tecla. Agora, menos, vem aqui. 180, apertem essa tecla. 0, apertem essa tecla. 34, apertem essa tecla. Igual. Quanto é que deu aí? Deu. Uma pessoa fala. Quem vai falar? Vamos, gente. 55 graus, 32 minutos e 43 segundos. Pronto. 50. Eu vou escrever aqui. Alguém repete. 55. 32, 43. 32. 43. Pessoa, sua letra é horrível. Não, é porque eu sou meio disléxico. Pronto. Eu estou escrevendo com o mouse. Notem que o ângulo é o mesmo. A primeira vez que o aluno mediu, ele leu 55, 33, 10. Só o fato dele ter invertido a luneta fez com que ele lesse o mesmo ângulo diferente. Notem que aqui que ele leu 55, 32, 43. E, obviamente, 55, 32, 43 é diferente de 55, 33, 10. Ok? Aí está o erro que foi cometido. Não satisfeito,
aconteceu uma segunda coisa, que foi o fato dele ler a terceira vez. Aí ele coloca novamente o equipamento na posição direta, faz a leitura de um ângulo inicial de 311, 49, 37 segundos e a leitura final de 7 graus, 17,3. Notem que a primeira vez que ele fez na posição direta, ele zerou o ângulo inicial e agora ele não zerou. Eu queria mostrar para vocês uma possibilidade, porque eu posso ler o mesmo ângulo sem zerar. Agora vai acontecer um problema, que é quando ele fez na posição direta, na posição direta novamente, o ângulo inicial dele numa posição qualquer já estava no quarto quadrante, ó. Já estava próximo de 360. O que vai fazer com que ele passe de 360 graus na hora de ler esse ângulo de 55 graus. E aí o ângulo final dele vai ser um ângulo pequenininho de 7 graus. Então, eu vou só explicar para vocês aqui como é que isso aqui aconteceu. Porque se vocês forem... como é que eu achei o primeiro ângulo? Final menos inicial. Como é que eu achei o segundo ângulo? Final menos inicial. Como é que eu vou achar o terceiro ângulo? Não dá para fazer final menos inicial. Porque ó, o final é 7 graus e o inicial é 311. Vou explicar para vocês aqui em cima, para vocês entenderem como é o círculo topográfico. Olha lá. O círculo topográfico é diferente do círculo trigonométrico. Como assim, professor? O círculo é um círculo. É verdade, o círculo é um círculo. Mas o círculo topográfico, ele é da seguinte forma. Ele começa na vertical. Então, eu tenho bem aqui 0 grau. E ele vai, o sentido de crescimento do limbo dentro do aparelho topográfico é no sentido horário. Então, ele vai no sentido horário. Ele começa aqui. Bem aqui eu tenho 90 graus. Bem aqui eu tenho 180. Bem aqui eu tenho 270. E eu fecho o círculo topográfico em 360 graus. Bem aqui, no sentido horário. Então, este aqui passa a ser o primeiro quadrante. De 90 a 180 passa a ser o segundo quadrante. De 180 a 270 passa a ser o terceiro quadrante. E de 270 a 360 passa a ser o quarto quadrante. Este é o limbo do círculo topográfico, que tem sentido de crescimento e variação diferente do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico da matemática, ele começa bem aqui na horizontal, em 0, e vai no sentido anti-horário. Então, ele é 0, 90, 180, 270 e 360. Não é assim? Pois é. Não confundam um círculo topográfico com um círculo trigonométrico. O círculo topográfico, ele começa na vertical e vai no sentido horário. 0, 90, 180, 270, 360. É desse jeito. Então, esse é o círculo topográfico que a gente vai medir ângulos que está dentro dos equipamentos, dentro do teodolito, dentro da estação total, ok? Então, quando ele fez essa primeira leitura de ângulo inicial, ele estava bem aqui, ó. Esse aqui é o 0, 90, 180, 270. Isso aqui, ó, esse ponto bem aqui, estava marcando 311 graus, 49 minutos e 37 segundos. Quando ele se posicionou no ângulo final, ele estava bem aqui, ó. E este ângulozinho estava marcando 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Qual é o ângulo que ele mediu? Este ângulo bem aqui, ó. Daqui até aqui. O ângulo que ele mediu, então, é composto de duas partes. Ele é composto deste ângulo que vai daqui até aqui, com este ângulo que vai daqui até aqui. Então, o ângulo em azul é a somatória do ângulo verde, que é daqui até aqui, com o ângulo roxo, que vai daqui até aqui. Todo mundo entendeu isso? Gente. Turma. Sim, professor. Ok, então vamos calcular esse ângulo em azul. Vamos calcular primeiro o ângulo verde.
Esse ângulo verde aqui, que é esse, se isso aqui fosse uma pizza, é essa fatia de pizza daqui até aqui, ó. Então, vai ser 360 menos 311, 49,37. Calculando o ângulo verde aí, quanto é que é? Calculem do jeito que eu ensinei para vocês na máquina. Deu 360. 48 graus, 10 minutos e 23 segundos. Somem isso com o ângulozinho roxo, que já é esse que foi dado aqui direto, ó. 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. O que vocês vão obter vai ser o ângulo azul, que é, digam para mim, por favor. 55 graus, 27 minutos e 56 segundos. 55, 27, 50? E 6. 56. Pronto. Este ângulo em azul é isso aqui. 55 graus, 27 minutos e 56 segundos. Que é a composição deste pedacinho verde com este pedacinho roxo. E isso só aconteceu porque ele posicionou o limbo da luneta dele, na luneta dele foi posicionado numa posição qualquer. E coincidiu que ele tivesse caído já no quarto quadrante, o que foi necessário fazer essa ginástica aqui para calcular um ângulo. E notem que este 55, 27, 56 é diferente do segundo ângulo que ele mediu, que foi 55, 32, 43, e do primeiro ângulo que ele mediu, que foi 55, 33, 10. Ele leu, o mesmo aluno pegou o mesmo equipamento e leu o ângulo 3 vezes. E errou 3 vezes porque calculou 3 ângulos diferentes. A pergunta que fica é, qual dos 3 ângulos está certo? E a resposta que eu digo para vocês é nenhum dos 3. Os 3 estão errados. O segundo aluno fez a mesma coisa. Para o mesmo aparelho, leu o ângulo 3 vezes. Na posição direta, na posição inversa e na posição direta novamente. Vamos calcular esses ângulos para cada um deles. Vocês entenderam já, né? O que aconteceu. E o aluno 3 fez a mesma coisa. De tal sorte que o aluno 1 tem 3 medidas, na posição direta, inversa e indireta. O aluno 2 tem 3 medidas e o aluno 3 fez 3 medidas. Ou seja, eu tenho 9 medidas do mesmo ângulo. E eu faço 2 perguntas para vocês. Qual é a melhor série de medidas? De outra forma, a outra forma de perguntar isso é, quem foi que, dos 3 alunos, que teve o conjunto de medidas mais precisas? O aluno 1, o aluno 2 ou o aluno 3? Eu vou precisar, então, aí usar o conceito de precisão. A segunda coisa que eu vou perguntar é, qual é o valor mais provável para o ângulo medido? Agora eu estou perguntando, foram feitas 9 medidas de ângulo. Qual é o valor mais plausível, mais adequado, mais provável para o conjunto de medidas de 9 observações? Desculpem a tosse, gente. Como é que a gente faz isso? Olha lá. Transcrevi para cá as medidas do primeiro aluno. Então, final menos inicial, 55, 33, 10. Final menos inicial, 55, 32, 43. Aquela ginástica que eu mostrei para vocês ainda agora ali, 360 menos 311, 49, 37, mais 7, 17, 33. 55, 27, 56. Então, o aluno 1 leu esse ângulo uma vez, o segundo ângulo essa vez, o terceiro ângulo dessa forma. Eu acho a média desses ângulos. Por favor, calculem aí na calculadora de vocês e vejam se eu estou certo. Somem 55, 33 e 10 com 55, 32, 43 com 55, 27, 56. Somem tudo isso e dividam por 3. O valor que vocês devem encontrar para a média dessas 3 observações medidas pelo aluno 1, eu pelo menos encontrei 55 graus, 31 minutos e 16,3 segundos. Vejam aí se vocês fizeram a mesma coisa. Gente, eu estou obrigando vocês a usar a máquina de calcular de vocês, porque vocês vão precisar usar essa calculadora ou uma planilha Excel na hora de realizar os exercícios, as atividades e as avaliações. Estão calculando aí? Cri, 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 cri.
Que é isso, professor? O grilo. Sim, professor, deu o mesmo valor. Ok. Matheus falou, foi? Sim. Ok. 55, 31, 16,3. Foi a média das 3 observações do aluno 1. Para aplicar a teoria dos erros e achar o valor do erro quadrático médio da média aritmética, eu vou precisar fazer uma tabela. Então, eu fiz uma tabela onde aqui eu coloquei os resíduos, desvios ou os erros. Vocês façam isso do jeito que quiserem. Chamem isso do jeito que quiserem. Eu chamei de resíduos. Aqui eu vou colocar os erros positivos e aqui os erros negativos. Porque, notem, se eu pegar o valor médio menos a primeira observação é maior do que o valor médio. Então, o meu erro vai ficar negativo. Então, se eu pegar... Façam, por favor, aí, gente. Façam na calculadora de vocês. 55 graus, 31 minutos, 16,3 segundos, menos 55 graus, 33 minutos e 10 segundos. Isso deve dar 1 minuto e 53,7 segundos. Deu isso? Gente? Isso. Pois bem. Estou ouvindo um galo lá no fundo. Está meio atrasado esse galo, hein, Matheus? Então, esse 1 minuto e 53 segundos, 53,7 segundos, eu transformei tudo em segundos para a gente trabalhar numa única unidade. E deu 113,7 segundos. 113 é 1 minuto, que é 60 segundos, mais 53,7 deu 113,7 segundos. Faço a mesma coisa para a segunda observação. E a média menos a segunda observação. Também deu negativo, 96,7. A média menos a terceira observação. Aí, nesse caso, como ela é menor, já deu positivo, 200,3 segundos. Nessa coluna aqui, eu multiplico ele por ele mesmo. Só que, independente se dele ser negativo ou positivo, quando eu elevo ao quadrado, ele fica positivo. Então, 113,7 vezes 113,7 negativo deu 12.927,69. 96,7 ao quadrado deu 9.350,89. 200,3 ao quadrado deu 40.120,09. Quando eu somar tudo isso, eu estou somando o erro quadrático médio. Deu 62.398,67 segundos quadráticos. Ok? Todo mundo está acompanhando aí, né? Pronto. Transcrevi aquela tabela para lá. Agora eu quero achar o erro médio quadrático da média aritmética. O resto aqui eu calculei só para vocês verem como é que era, mas eu quero calcular o erro médio quadrático da média aritmética, que é a raiz quadrada da somatória quadrática dos erros, nesse caso aqui 62.398,67, dividido pelo número de observações, que multiplica o número de observações menos 1. Ou seja, 3 observações, que multiplica 3 menos 1, que vai dar 2. 3 vezes 2, 6. Quando eu dividir isso aqui, ó, 62.398,67, que é a somatória do erro quadrático, por 6 e tirar a raiz quadrada, a minha incerteza, que é o erro quadrático médio da média aritmética, vai ser de 101,98 segundos. Ou 1 minuto, 41,98 segundos. Pronto. Agora eu sei que o aluno 1 tem como média aritmética isso aqui, que é a somatória das 3 observações dividido por 3, e a incerteza acerca das observações que ele mediu é de mais ou menos 1 minuto, 41,98 segundos. Faremos a mesma coisa para o aluno 2. A mesma coisa, igualzinho, mesmo procedimento. E acharemos que o valor da média dele foi de 55 graus, 17 minutos, 7 segundos, e a incerteza dele de mais ou menos 31,87 segundos. Faremos a mesma coisa para o aluno 3, para as observações do aluno 3. E descobriremos, então, que a média dele foi de 55 graus, 28,02, e a incerteza dele, que é o erro médio quadrático da média aritmética, mais ou menos 19 segundos.
já posso agora responder a primeira pergunta. Qual é a melhor série de medidas? Ou seja, qual é o aluno que teve o conjunto de medidas mais precisas? O aluno que teve o conjunto de medidas mais precisas é aquele que teve a menor incerteza. Ou seja, o aluno 3, que no caso era uma aluna. O aluno 1 era um rapaz, o aluno 2 era um rapaz, e o aluno 3 era uma moça. Era uma aluna. Notem aqui que elas já mostram a grandeza deste ser chamado mulher sapiens, que não é da mesma espécie do Homo sapiens. O Homo sapiens são os seres do sexo masculino e o mulher sapiens, segundo a ex-presidente Dilma, a mulher sapiens é do sexo feminino. E são seres mais evoluídos, né? Que a primeira vez que estão pegando um teodolito e medindo um ângulo, já mediram de longe muito melhor do que os rapazes que também mediram. Isso não é brincadeira, não é, eu estou brincando, mas isso tem um fundo de verdade. As mulheres são muito mais detalhistas e precisas na hora de executar tarefas do que os homens. Isso se deve à estrutura cerebral delas. Embora elas tenham aproximadamente 100 milhões de neurônios a menos do que os indivíduos da mesma espécie do sexo masculino, elas usam de forma mais otimizada a quantidade de neurônios no seu cérebro. Ou seja, são seres mais evoluídos. Certo? Além disso, tem um fato estatístico de que, uma comprovação estatística de que a gente aprende com os erros dos outros. Notem que era um só teodolito. Aí o rapaz que foi lá primeiro, fez primeiro e errou muito. Os outros dois ficaram olhando e já aprenderam. O segundo rapaz que foi lá fazer as medições já aprendeu com o primeiro. Olhem só como ele já reduziu o erro em relação ao primeiro. E a terceira aprendeu com o primeiro e aprendeu com os erros do segundo. Então, ela reduziu mais ainda. Isso, somado ao fato de que ela foi mais cuidadosa nas medidas que fez com que ela tomasse medidas mais precisas. Todo mundo entendeu aí, gente? Sim, professor. Ok, vocês vão fazer a mesma coisa depois com outro conjunto de medidas que eu vou dar para vocês, que são em relação aos alunos 3, 4 e 5, que a gente não vai resolver aqui. Ok, mas não perguntei só qual era a melhor série de medidas. Eu fiz também uma segunda pergunta, que é qual é o valor mais representativo desse conjunto de 9 medidas, 3 obtidas pelo aluno 1, 3 obtidas pelo aluno 2, 3 obtidas pelo aluno 3, que no caso era uma aluna. E eu preciso responder essa pergunta. Fica uma questão. Dos 3 alunos, tem algum certo? Não, todos 3 mediram errado. Mas quem errou menos foi o conjunto de observações mais preciso, que é o aluno 3, cuja incerteza acerca da média das observações dele, que é 55 graus, 28 minutos e 2 segundos, é de apenas mais ou menos 19 segundos. Ok? Mas fiz uma segunda pergunta. Se eu for considerar aí as 9 observações, qual é o valor que representa melhor esta grandeza? Aí, para isso, eu vou, para responder qual é o valor mais provável, mais adequado, mais representativo, mais plausível desta grandeza medida em 9 observações, eu vou usar o conceito de média ponderada. Para isso, a ponderação exige que eu calcule pesos. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou atribuir pesos maiores para as medidas do aluno que errou menos e pesos menores para as medidas do aluno que errou mais, de tal sorte que, embora todas as observações entrem no valor da média ponderada, eu vou puxar a sardinha para os valores, puxar a sardinha entre aspas, para os valores observados para quem foi mais preciso e diminuir o cobertor para aquele que teve medidas mais imprecisas. Então, os erros, o peso vai ser inversamente proporcional à somatória dos erros médios quadráticos de cada um dos alunos. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Notem o aluno 1, por favor. O aluno 1 errou 101, o erro médio quadrático da média aritmética dele foi 101,98, ou
1 minuto e 41,98 segundos. Guardem esse valor. Como é que eu vou usar isso? Eu vou pegar o peso do aluno 1 vai ser 1 dividido pelo quadrado do erro médio quadrático da média aritmética, que foi 101,98 segundos. E vou achar que o peso para o aluno 1 vai ser esse valor aqui. Vou fazer a mesma coisa para o aluno 2. Eu vou pegar o erro médio quadrático da média aritmética do aluno 2, que foi 31,87 segundos, tá certo? Vou elevar ao quadrado, dividir 1 por isso. Vou encontrar o peso do aluno 2, da mesma forma vou encontrar o peso do aluno 3, elevando 19 ao quadrado e dividindo 1 por isso. Notem que, como é inversamente proporcional, o aluno 3 que errou menos, o peso dele é maior. O aluno 2 que errou médio, o peso dele é médio. O aluno 1 que errou mais, o peso dele é bem pequenininho. Então, quando eu somar os 3 pesos da média ponderada, vai dar esse valor aqui, ó. Agora eu vou calcular a média ponderada. Eu vou pegar a média aritmética do aluno 1, multiplicar pelo peso do aluno 1. A média aritmética do aluno 2, multiplicar pelo peso do aluno 2. A média aritmética do aluno 3, multiplicar pelo peso do aluno 3. Dividir isso tudo pela somatória dos pesos. E eu vou encontrar uma média ponderada para as 9 observações, que deu, neste caso, 55 graus, 25 minutos e 19 segundos. O que é que eu vou fazer? Da mesma forma, eu vou pegar essa média menos a média do aluno 1. Essa média menos a média do aluno 2. Essa média menos a média do aluno 3. E vou achar os desvios. Vou elevar ao quadrado e vou somar. Do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte. E vou achar aí o erro médio quadrático da média ponderada. Pegando o erro médio quadrático de cada uma delas, multiplicando pelo seu peso. E vou chegar e tirar a raiz quadrada. Aqui é a equação. Vou chegar aí à conclusão que o erro médio quadrático da média ponderada é de 3 minutos e 25 segundos. Então, eu posso dizer, para responder a pergunta 2, que o valor mais adequado, mais plausível, mais provável para as 9 observações, considerando e ponderando menos quem errou mais, é de a média ponderada, que é 55 graus, 25 minutos e 19 segundos, com uma incerteza associada a ela de 3 minutos e 25 segundos. Professor, essa incerteza não está muito grande aí? Tá, porque agora eu estou levando em consideração as 9 medidas. Obviamente, ela tem que ser maior do que as incertezas para um conjunto de 3 medidas por cada observador. Entenderam aí, né, gente? Pronto. A atividade de 3 de vocês está aí, que está nessa apresentação, que eu vou postar lá na minha página, vou postar também lá no Classroom. Eu tenho agora o aluno 4, 5 e 6, que fizeram a mesma coisa aqui, só que eles fizeram com outro ângulo. Obviamente, eu não ia dar o mesmo ângulo para vocês, né, gente? Então, eles estavam com outro equipamento, eram outros 3 alunos diferentes e leram não um ângulo de 55 graus, mas um ângulo aí de aproximadamente 26 graus e alguma coisa. Vocês vão fazer as mesmas coisas, adotando o mesmo procedimento e responder as perguntas. Qual a melhor série de medidas entre os 3 alunos 4, 5 e 6? E qual é o valor mais provável, com a incerteza, para as 9 observações lidas pelos alunos 4, 5 e 6? E vão me entregar isso na semana que vem. Pergunta que não quer calar. Professor, eu tenho que fazer isso na máquina ou posso fazer isso numa planilha? Já respondo para vocês. Vocês vão ganhar tempo e vai ser muito mais rápido e fácil se vocês fizerem isso numa planilha. E eu posso entregar, então, a planilha? Pode. A planilha tem que ser entregue no formato que vocês fizerem. Então, eu quero o arquivo do Excel. Uma segunda coisa é o seguinte. Se vocês forem usar uma planilha, vocês vão ter que apresentar os valores em grau sexagesimal. Então, vocês vão ter que aprender a transformar. A planilha eletrônica trabalha com graus em radianos. E todos os valores têm que ser apresentados em grau sexagesimal, grau minuto segundo. Há de se fazer essa conversão. Ok? Pronto. Era só isso na aula de hoje. Que coisa boa.
Agora, vamos ver quem sobreviveu à aula. Estão aí ainda? Dúvidas? Pessoal, essa aula de hoje foi uma bosta. Não, gente, não foi. Fala sério. Foi muito ruim? Foi não, mas foi massa. O puxa-saco do cão, esse Raí. Tchau, gente. Que ser, né? Tem que ser. Valeu. Qual é o seu time, Raí? Rapaz, Zero. antigamente zero. era, Não quero saber antigamente era o de São time, Paulo, né? Quero saber qual é o seu time hoje, Raí. É o tal do esse remo aí, sempre fui remista, né? Pronto, Desde a criança. sua nota, só por esse tal aí, já vai cair para pelo menos metade, 50%. Aí, mano. É isso, mano. Professor, Tchau, o gente. link do Google Classroom tá onde? O link do Classroom. Quem falou? Antônio Flávio. Cara, o link do. Você tem que entrar no Classroom e pelo Siga. Ele já vai direcionar você direto lá para a página. Entra lá direto, né? Tá bom. É. Beleza? Professor, beleza. Tchau, gente. Professor, Oi. o anexo da atividade, o senhor vai dar uma olhada lá? Sim, eu vou corrigir todas as atividades. Vou ver se está lá. Se tiver lá, tudo ok. Beleza. Tchau, gente. Até semana que vem.